Eu vou aqui convidar e, olha, detalhe, vou puxar já uma âncora. O Eduardo, ele escreveu 2 livros e o último foi sobre pais e filhos e educação financeira. Eduardo, tem idade para começar a ensinar os filhos? Vem cá, Eduardo, senta aqui na frente aqui, compartilha essa ideia conosco. Muito bom dia, tudo bem, pessoal? O que vocês acham que tem idade para começar? Não tem idade. Essa questão mais técnica de falar sobre os números, obviamente, você começa a aproximar a criança na idade de alfabetização. Mas mesmo com a idade antes da alfabetização, é possível você inserir práticas em casa que aproximam a criança em relação a fazer economia, a juntar recursos para ser recompensada no futuro, a, por exemplo, fazer tarefas que podem ajudar a ela arrecadar recursos, né, para utilizar, enfim, para qualquer objetivo que ela entenda ser necessário naquela época da sua idade. Então não tem idade, dá para começar a qualquer hora. Você tem 2, né? Tem a Milena. Pode. E tem o Vinícius, né? Milena, você começou a entender sobre din-din mais ou menos com quantos anos, assim, que você começou a falar, olha, eu acho que esse dinheiro dá para comprar ou dá para pagar. Quando que você começou a ter essa ideia de quando que o dinheiro podia te ajudar em alguma coisa? E aí, papai? Será que ela vai falar? Vem cá com o pai. Ela tá envergonhada, eu vou ajudar você. Como é que você pegava em dinheiro antigamente? Você gostava de pegar dinheiro? A gente tinha cofrinho em casa? Como é que era isso? No começo tinha cofrinho, mas aí depois meu dinheiro foi pro cartão e meu pai começou a investir. E aí aquela figura do cofrinho, ela some um pouco. Mas por que hoje você não faz mais cofrinho, por exemplo? Porque quando você investe, seu dinheiro tá lá rendendo e você não deixa ele parado. E no cofrinho ele não rende? Não. Só quando o pai colocar mais, né? Então, basicamente é assim, ó. A questão do cofrinho é bem polêmica, mas na verdade não tem polêmica nenhuma. Depende da fase que a criança tá, da idade e do comprometimento que você tem em fazer os seus aportes financeiros para investimento. Porque é o seguinte, a criança, quando ela é pequena, ela precisa de referências físicas, porque ela está iniciando aquele processo de educação financeira e ela não entende ainda aquela questão de você colocar o dinheiro em um determinado lugar para rentabilizar. O que ela entende é o seguinte, se você dá um bolo de nota de R$2, é melhor do que uma nota de 100 só, não é? Então, se você colocar na mão dela, assim, R$50 de nota de 2 e uma nota de R$100, a criança vai escolher qual? Obviamente, o bolo de notas. Então, ela não tem ainda essa referência. O cofrinho ajuda bastante a entender essa dinâmica de guardar, a você ter aquele comportamento de juntar recursos, e você vai aprendendo. Hoje é possível que tenha adultos que façam ainda cofrinho, mas também não é errado, porque muito vai depender de qual é o nível de entendimento que ele tenha e de aproximação que ele tenha da educação financeira e dos investimentos. Então, não é a questão de ser certo ou errado, é entender em qual momento de vida você está, se você já passou dessa fase ou não. Falando em cofrinho, eu tenho uma criança especial em casa, que é o autista, tem 9 anos de idade. E como é que eu ensino educação financeira para uma criança especial? Já imaginaram? Porque uma criança que consegue entender números, né, desde a tenra idade, é natural ela começar a associar o que ela está aprendendo na matemática, na escola, e colocar isso em casa. Agora, uma criança autista, como é que eu ensino? No meu caso, eu levo ele ao mercado junto comigo, desde bebê, coloco ele no carrinho de compras, e aí eu começo a fazer ele me ajudar a contar coisas. Então, por exemplo, vamos comprar tomate. Aí eu peço para ele começar a colocar o tomate na sacolinha e começar a contar. 1,
1, 2 tomates, 3 tomates, 4 tomates. E aí ele começa a aprender que quantidade tem números. E agora ele aprendeu que para sair do mercado, eu preciso inserir um cartão na maquininha. Então, quando a gente já chega no caixa eletrônico, ele já sabe que tem que pegar o cartão e colocar na maquininha para comprar aquilo que a gente pegou no mercado. Então, eu ensino, e as crianças, independente se são crianças atípicas, né, que são crianças especiais, ou típicas, que não necessitam de tantas necessidades especiais, elas aprendem por exemplo. Falar em exemplo, né? Porque as crianças aprendem muito mais com exemplo do que quando a gente fala, sabe? Né? Não pode fazer isso. Agora, se ela vê o pai e a mãe fazendo aquela coisa errada, ele vai ficar assim, não pode, mas pra você pode, né? Então, as crianças aprendem pelo exemplo. E falando exemplo, vou aqui pegar o meu amigo Fernando e eu quero saber qual é o exemplo que ele dá na casa dele para ensinar a pequena a economizar. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Prazer, meu nome é Fernando, como vocês falaram. Helena, vem cá, vamos conversar um pouquinho sobre o que a gente faz lá em casa, né? Pessoal, assim, eu queria até para mostrar um pouco também que a gente é uma família super normal, tá? E assim, não é porque eu trabalho com educação financeira que tô lá vivendo isso daqui o tempo todo, que a gente não tem problema em casa, que a gente não sofre com problemas relacionados a consumo. A gente sofre, porque assim, a gente é bombardeado com relação a isso o tempo todo. A grande questão é que o exemplo, quando a gente fala alguma coisa, a pessoa entende, mas o exemplo arrasta. Vocês querem ver um negócio? Quer ver como é exemplo? Que legal? Aqui eu tô com a Helena é minha filhinha, tem 11 anos, mas tá grandona, né? Nem parece, mas que tem 12, fez 12, desculpa, né, Helena? Fez 12 esses dias aqui, ó. Ô, Helena, conta pra mim uma coisa, o que você queria estudar uns 4 anos atrás? Veterinária. Veterinária. O que você quer estudar hoje? Economia. Por que você quer estudar economia hoje, Helena? Conta pra mim. Por causa que eu acho legal o que você faz. Tipo, eu ouço suas lives e eu acho legal o que você ensina, o que você faz. Pessoal, eu confesso que isso, quando ela chegou pra mim e falou esse tipo de coisa, eu olhei e falei assim, não é possível, ela tá de brincadeira com a minha cara. Esses dias aqui, a gente tava no carro, do nada ela chegou pra mim e falou assim, ô papai, por que soja é negociada em dólar? Eu olhei pra cara dela e falei assim, mas da onde que você tirou isso, menina? Da onde que você tirou que soja é negociada em dólar, Helena? Porque eu ouvi você falando numa das suas lives, soja negociada em dólar e milho negociada em real. Você tá vendo aqui, ó, como ela pega? O exemplo, pessoal, que a gente dá com os filhos da gente, ele é super importante. Porque o filho, por incrível que pareça, ele é uma grande esponjinha de tudo aquilo que a gente faz. Então, bons exemplos que a gente tem em casa, que a gente faz em casa, isso arrasta a criança por um longo período. Quando a gente vai falar de bons exemplos financeiros, de exemplos com educação financeira, é a mesma coisa. Mas isso não significa que a Helena não seja uma pessoa que goste de gastar dinheiro. Vocês querem um exemplo? Helena, conta, olha a cara dela ali, ó. Helena, fala pra mim uma coisa. O que você mais gosta de comprar no shopping? Fala a verdade. Produtos de cabelo e maquiagem. E assim, pessoal, assim, não tem limite. Não tem limite. Sabe? Se você der na mão dela, vai. Qual que é a nossa função como pai e como mãe que a gente tá aqui? É ir lá e mostrar. Helena, pode até aqui, pode até lá. Helena, R$100 uma base é muito caro. Não é assim. E aí ela vai pegar, 200, ela tá me corrigindo aqui, ó. E aí, pessoal, ela vai levando exemplo e começando a ter noção do que é dinheiro. Porque assim, pessoal, com 12 anos, 11 anos, a Milena aqui, às vezes ainda não tem muita noção do quanto vale, o que é. Igual o Edu bem colocou, 12 também, eu tô errando as idades aqui de todo mundo. Às vezes a gente acaba não tendo a noção do que é dinheiro, né, Sara? Então isso daqui é um cuidado que a gente tem que lá, de dar exemplo, de mostrar às vezes o que é caro e o que não é caro também.
Eu também tenho 12, tá? Melhor, obrigada aí, ótimo, muito bom, muito bom. Bem, pessoal, já aquecemos um pouco a nossa palestra aqui, a nossa conversa, e eu quero saber de vocês aqui, que estão aqui na plateia. Olha, se vocês não quiserem falar, vai ser por voluntário, você. Tô brincando. Mas assim, com relação ao como é que vocês aprenderam educação financeira? Com quantos anos, né, vocês começaram a entender sobre educação financeira? Vocês gostariam de compartilhar aqui comigo? Põe, entra aqui, seja bem-vinda. Você mesmo, Sempre é a pessoa que pergunta comigo. Alguém gostaria de compartilhar com quantos anos começou a ter noção do que é educação financeira? Você. Não, mas olha, você foi um espetáculo. Pronto, já chegou. Não, na verdade, o que eu queria dizer é que eu acho que as escolas deveriam, desde cedo, ensinar a educação financeira. Né? Eu tenho um filho que estudou numa escola Waldorf, que é uma escola considerada alternativa. Lá eles não ensinam, e depois ele foi transferido, a gente transferiu ele para uma outra escola que tinha educação financeira. Ele, com 11 anos, ele adorou. E aí, parece que na escola eles têm... É aquilo, né? Santo de casa não faz milagre. Eu trabalhei no mercado financeiro e não consegui transmitir para o meu filho tudo que ele aprendeu em 6 meses nessa outra escola. E ele adorou. Então, é só isso. Na verdade, até uma escola que eu nem gostaria de fazer propaganda. Não gostamos. A única coisa positiva foi isso. Mas eu acho que deveria ser incluído na grade curricular. É muito importante. Quando que você começou a ter noção? Você principalmente. Eu? Na verdade, eu tenho um pai que sempre foi diretor financeiro. Então, em casa, tudo que eu queria comprar, e eu queria talvez comprar parcelado, ele sentava na cadeirinha ali do meu lado, pegava uma folha de papel em branco e mostrava para mim o valor do dinheiro no tempo. E eu tenho isso guardado até hoje, porque, enfim, foram algumas ocasiões. E então, o meu apartamento, o meu imóvel, o meu carro, meu primeiro carro, lá com 23 anos, tudo eu comprei com o meu dinheiro, não foi com o dinheiro do papai e mãe, também não ganhei. E sempre investindo, guardando para poder ter isso. Então, eu devo esse ensinamento aí ao meu pai. Parabéns pro seu pai, obrigada. Muito obrigada. Vocês viram que como a família impacta, né? Em pequenas coisas a gente pode ensinar. Vou dar um exemplo para você de uma coisa que eu ensino em casa também. Para pequenininho, assim, bem pequenininho. Apaga a luz. Porque a gente paga menos conta, filho. Né? Ou muito tempo no chuveiro. Então, meu filho gosta de tomar uns 5 banhos por dia. Aí eu falo assim pra ele, eu começo a explicar pra ele, olha, tem muitas crianças que queriam tomar muito banho também. Vamos diminuir pra deixar pras outras crianças? Eu tô ensinando a ele a economizar e, ao mesmo tempo, amor, né? Porque hoje a gente tá com um problema de água aqui em São Paulo, enfim. Pessoas que, às vezes, a gente acredita que as crianças bem pequenininhas não entendem muito bem, que nem você falou sobre educação financeira para pequenos. Hoje muitas escolas estão ensinando a palavra de empreendedorismo, né, nas escolas. E falar sobre economia e investimentos, eu queria saber aqui dos pais, né, seus filhos sabem quanto que eles têm investido? É importante saber ou não, né? E aí, Eduardo? Depende da idade e da estratégia que você tem. Também são assuntos que podem ser definidos de acordo com o que você tem de trás de educação para dentro da sua casa. Por exemplo, a Milena, ela sabe o que ela tem investido e o que ela pode utilizar de recursos por um certo período de tempo ali, naquele mês. Agora, outros recursos, pensando em futuro, essa parte a gente não precisa abrir para ela dos investimentos que a gente faz pensando no seu futuro. Algumas partes a gente consegue mostrar.
mas outras partes não são necessárias, porque não faz parte da administração dela. Então, os recursos que a gente deixa disponível para utilizar ali durante o mês, os próximos meses, ela sabe onde está investido, ela sabe que ela pode acessar e ela sabe que ela não pode gastar tudo, porque senão acaba. Conectando um pouquinho da questão do exemplo que o Fernando falou, é muito importante quando ele fala do lance do mercado, né? E também, todo tipo de ensinamento está voltado para a fase e para o momento de vida que as crianças estão vivendo. A Sara explicou do pequenininho lá. Antigamente a gente tinha uma regra que a gente ia no supermercado, quando eu era pequenininho lá, a Milena tinha uns 3 aninhos lá. Como é que era, Milena? O que você tinha que fazer quando você chegava no mercado e o papai e a mamãe ensinavam? Desde pequena, meu pai me falava pra eu, quando a gente ia no mercado, ele falava pra eu pegar somente uma coisa. E aí eu tinha que escolher se eu queria aquela bolacha ou aquela. Legal, então ela escolhia se ela queria um determinado item ou não. E hoje, como é? Que você já tá grande e tudo mais. Hoje eu já posso pegar o que eu quiser. Mas você pega tudo? Não, eu já tenho uma consciência de que eu não posso pegar o mercado inteiro, né? Então vai da questão da idade. Se eu fizesse essa mesma pergunta quando ela era pequena, o que você quer aqui, Milena? Ela ia pegar tudo, né? Naquela parte de doce ia tudo. Então depende muito da idade. O Vinícius, ele já está na transição já. O Vinícius é o filho que eu tenho de 8 anos. A regra era a mesma pro mercado, por exemplo, ou qualquer loja ou shopping, quando ele era mais novo. Cresceu, já está começando a sair, já tem uma independência. Por quê? Ele também já tem o recurso dele e fala, você vai usar com o seu dinheiro ou não? E aí a gente vai negociando. Por quê? Lembra que eu falei do lance do cofrinho? Ele também tem a conta digital que ele pode utilizar a qualquer momento. E essa questão da idade é muito importante. Por exemplo, você fala assim, mas eu não concordo em dar um cartão na mão do meu filho. Tá, mas hoje, por exemplo, na rotina que a gente tem, a Milena vai para a escola de manhã e ela fica na escola à tarde também. Ela tem que almoçar. Se eu não proporcionar para ela um recurso para ela ter na mão para comprar, ela não vai almoçar. Então, vai depender muito da sua rotina de vida. Um outro exemplo rapidinho que você até perguntou, da questão da escola, que eu vi que vocês falaram, né? No ano 2000, antes disso, né, era uma luta muito grande dos educadores financeiros para colocar a matéria educação financeira na escola. E no ano 2000, na Base Nacional Comum Curricular, ela já tem como uma matéria obrigatória. Então, as crianças agora, as escolas, elas já são obrigadas no ensino fundamental e no ensino médio a inserir a educação financeira como uma matéria que é chamada de transversal. Como é que é uma matéria transversal? Ela é inserida não necessariamente como uma cadeira, não tem aula agora de educação financeira, não. Ela é inserida transversalmente em algumas matérias. Então ela pode colocar lá na educação por princípios, ela pode entrar na história, ela pode entrar na geografia, ela pode entrar em ciências sociais, na matemática, mas ela é obrigatória hoje. Então, nós que somos mais adultos não tivemos isso nem na escola, nem em casa, aprendemos meio na força, porque antigamente falava-se assim, esse não é assunto de criança, quando você crescer você vai ver isso, e aí a gente cresce e vai aprendendo meio na marra. Mas agora a gente já tem uma possibilidade futura de ver essa moçadinha já educada financeiramente, porque já existem os programas de educação financeira na escola. Tem alguma coisa que você lembrou que quer comentar? Tudo bem? Então, e agora a pergunta que você falou eu respondi dos investimentos. Quer falar, Fê? Faz essa pergunta de novo. Bom, vamos lá. É importante para a criança saber onde é que tem o seu dinheiro guardado e onde é que está guardado? Aqui a gente estava até conversando ontem sobre isso, eu tenho uma visão um pouco diferente do Edu e da Sara nesse sentido. Pessoal, é importante lembrar que a gente mora no Brasil, tá? Que a gente mora numa sociedade que tem uma série de problemas, que não é todo mundo que tem a condição hoje de poupar recurso pensando no futuro do filho. Então, assim, você tem uma questão social aqui que me preocupa muito da Helena, do tipo... Sabe aquela coisa do tipo de criança de querer contar vantagem?
Por exemplo, você tem a criança lá que ela pode pegar e falar o seguinte: eu tenho uma boneca, eu tenho, sei lá, hoje nem é boneca, é o videogame, é um monte de coisa lá. Pode acontecer a mesma coisa com relação a isso. E criança, às vezes, começar a contar a vantagem de um dinheiro que, às vezes, ela nem sabe quanto é, que não é? E começar a falar lá na escola: meu papai guarda dinheiro pra mim. Poxa, mas e o seu colega do lado? Pra criança, às vezes, nessa idade um pouco menor, e não é bronca não, viu, PB? Fica tranquila. Falta, às vezes a criança ela não tem a questão da empatia ainda totalmente desenvolvida. Então é um cuidado que a gente tem que ter. Um outro cuidado que a gente tem que ter, que eu não gosto de falar lá em casa, eu e a Alessandra, a gente não fala o que tem, onde é que tá, esse tipo de coisa. Por causa da questão de perigo que a gente tem no Brasil aqui também, de segurança. Gente, ir lá soltar uma palavra maldada ali, vai falar assim: pô, como assim? Criança tem dinheiro guardado? Quer dizer então que o pai tá montado no dinheiro? E, longe disso. Não é questão disso, mas a gente tem uma questão de segurança aqui no Brasil que a gente precisa tomar cuidado, se proteger. O que a Helena sabe, né? Isso daqui ela pode falar. Vou até deixar ela falar o que ela sabe. O que você sabe sobre o recurso que você tem guardado, Helena? Pode falar, sem mentiras aqui. Eu tenho, um cofrinho, mas assim, pequeno em casa, só pra, eu acho uma moeda em casa, eu guardo. E eu sei que eu tenho poupança, mas assim, não sei o que tem lá, quem tem acesso, quem dá, quem guarda, não sei. Nada. É isso, porque às vezes a gente acaba falando lá em casa, né, pessoal? Sabe que tem alguma coisa, mas modalidade, onde é que tá, o que não tá, a gente usa a palavra genérica poupança, mas assim, dificilmente ela abre e tem acesso. Repare que hoje as escolas, como o Eduardo mencionou, tem agora uma grade, né? Vamos colocar uma cadeia, né? Não é grade, né? Onde elas estão agora ensinando para os maiores sobre o mercado de investimentos também. Não é à toa que tem esse evento gigante aqui ensinando os jovens universitários. E agora o ensino médio também está ensinando sobre investimentos. Mercado de ações, mercado de renda fixa, mercado de fundos. E isso para essa geração que está vindo aqui, né, do ensino fundamental 2, ensino médio, ensino fundamental 2, é uma geração que não vai sofrer as mesmas consequências que nós vimos nossos avós, tios, famílias, amigos passarem por necessidades. Vocês têm ideia de quanto por cento da população brasileira está endividada? Vocês gostariam de chutar? Quantos por cento? Manda. 70%, 79%. Parabéns! Você foi o que mais chegou perto, sabia? Parabéns! 79% da população brasileira vive endividada. Isso significa que a questão da educação financeira é muito difícil ainda para as pessoas. Mas é porque ganha mal, é porque as contas são altas, porque tem inflação. As pessoas não têm noção do que é juros, as pessoas não têm noção do que é inflação, infelizmente, tá? Falando sobre isso, qual o recado que vocês dois como pai, poderiam dar aqui sobre as famílias que estão endividadas? Em primeiro lugar, muito se fala hoje sobre investir. Você está numa feira aqui de investimento, falando para um público endividado, não sei se é o caso aqui, e você pode ser um instrumento também para promover a educação financeira, e certamente você conhece alguém ou alguma família que está endividada. Não necessariamente é o seu caso, mas você pode ministrar assim como a gente faz, quase que como função diária. A minha função e a do Fernando é levar conhecimento de educação financeira e investimento indistintamente para quem quiser. E a gente atende muita gente que vem procurar, perguntando dicas. Inclusive, a gente tem editoriais em matérias, em lives, em divulgação de conteúdo que a gente fala sobre isso. Então, o primeiro passo, antes de a pessoa pensar em investir, é entender a questão que a colega falou aqui na plateia. A relação do dinheiro no tempo. Porque, às vezes, todo mundo quer investir, mas ela não fez ainda a lição de casa de identificar quais são as contas e as dívidas que ela está perdendo dinheiro em termos de juros.
Porque eu tenho gente que pensa assim, ó, eu vou pegar um dinheiro emprestado para investir num lugar que vai me dar muito dinheiro. Isso é muito comum. E a pessoa não está fazendo a conta do quanto de juros que ela está pagando de um lado para ter um retorno em um investimento que ela nem sabe se vai ter. Então, a primeira coisa, organizar a vida financeira ao ponto de deixar recursos reservados para investir. E aí uma dica simples aqui, que é interessante de aplicar na vida: o brasileiro não investe porque não sobra. Por que você não investe durante o mês? E aí uma boa dica para quem está, por exemplo, nessa fase de endividamento. Faça primeiro o seu investimento, a sua poupança, o seu resgate ali de valores antes de começar a pagar todas as suas dívidas, porque você começa a inverter a sua mente de que é muito importante você começar a fazer os seus investimentos. Mas aí eu vou deixar minhas dívidas. Para muitas pessoas já estão endividadas de forma que não conseguem mais ir atrás. E se você soubesse fazer conta, ou se essas pessoas soubessem fazer contas, um exemplo simples. Eu conheço muitas pessoas que estão no rotativo do cartão de crédito. E quando eu mostro o quanto de juros essa pessoa está pagando mensalmente e às vezes sem sentir, a gente começa a identificar se esses juros tivesse sendo utilizado para poupança, para recursos guardados para o futuro. É o que a gente fala, que o dinheiro ia começar a trabalhar para você e não você entrar aí nessa espiral de endividamento. Quando a gente vai falar sobre endividamento, um cuidado que a gente tem que tomar é o seguinte: tem dívida boa e tem dívida ruim, tá bom? O que é dívida boa, turma? Dívida boa é dívida barata, para todos os efeitos. O que é um exemplo de dívida barata? Crédito imobiliário é dívida barata, que é uma dívida de longo prazo, que se bem tomado, que se bem planejado, faz sentido e mudam a vida das pessoas. Aí a gente pode entrar naquela questão da polêmica, né? Do tipo, ai, mas eu prefiro pagar aluguel, ai, mas eu prefiro ter a casa própria. Pessoal, isso daqui é muito pessoal, vai de pessoa, exatamente, é uma questão muito individual. Mas dívida boa é dívida barata. O que é dívida ruim? Dívida que prejudica de fato a gente. Dívida de curto prazo, rotativo de cartão de crédito, cheque especial e o que mais prejudica a gente, que é uma coisa pior que dívida: descontrole. Descontrole na hora de entender o quanto que eu ganho e o quanto que eu gasto. Sabe um erro comum que todo mundo faz? Um comportamento, né, uma heurística, um viés comportamental que a gente chama de contabilidade mental. Contabilidade mental é muito comum com quem é CLT aqui hoje. Quer um exemplo simples? Pensa numa pessoa CLT. A pessoa tem lá na cabeça que ela ganha 10. Ganho 10 mil. Tá bom, você ganha 10 mil, cai 10 mil na sua conta? Não cai. Mas na cabeça da pessoa, ela tá gastando com quanto? Com os 10 mil que ela ganha. Isso, ao longo de um determinado período, causa uma bola de neve e causa rotativo de cartão de crédito e causa parcelamento de cheque especial. Então, assim, pessoal, tão ruim quanto dívida é descontrole, e é uma coisa que a gente pega no pé bastante lá em casa para que não aconteça. Isso é importante. Além do mais, existe também coisas que a gente não espera. Por exemplo, eu perdi um emprego, né? Ou, infelizmente, aconteceu uma emergência de saúde, onde eu vou desembolsar toda a minha economia para cuidar da saúde de quem está precisando, no caso, um filho, uma mãe, né? E a gente não abre, não pensa duas vezes, né? Por isso que a gente precisa ter vários planejamentos, não é isso? Não é um único item que a gente tem que ter na nossa vida como uma reserva de emergência, né? Quando a gente já fala, né, reserva de emergência, é justamente isso, né? É o ato de poupar em curto prazo, pensando em possíveis emergências que podem acontecer. Mas para os filhos, que tipo de investimento vocês indicariam para filhos? Qual seria? Agora vamos falar de investimento, né? Que a gente está aqui na feira de investimentos. Quais produtos de investimento vocês fariam para seus filhos? Primeiro, é importante você
observar de quem você está pegando dicas de investimentos, porque a maior parte dos brasileiros, né, Fernando, vai lá, segue alguém na internet que dá recomendação e a gente trata esse assunto com muito profissionalismo. Eu e o Fernando não podemos dar recomendação de onde você pode investir. A gente pode te dar caminhos dizendo que são bons ou ruins. Agora, se você quiser uma recomendação, a gente apresenta vocês para os relatórios de recomendação de investimento e vocês vão ter toda a possibilidade de investir com profissionalismo. Então, vamos lá. Hoje, você pode acessar recursos de acordo com o seu perfil de investidor. Não dá para eu dar uma opinião aqui, ó, investe no Tesouro Direto, investe em CDB, investe em ações, que é a melhor coisa que você tem que falar, que você tem que investir, e eu digo de forma geral. Investir é bom. E quando você se aproxima desse universo de investimento, você vai ver que investimento é pessoal. O primeiro questionário que a gente preenche quando acessa uma corretora ou alguma instituição para investir é um questionário chamado análise de perfil de investidor. E a gente tem que desmistificar esse negócio do medo do investidor em preencher um formulário de API. É profissional, é regulamentado, todos os órgãos e instituições do Brasil utilizam e é impossível você começar a investir sem preencher esse questionário. Nesse questionário vai dar qual é o seu perfil de investir. Eu posso perguntar aqui de forma geral. Quem gosta de investir correndo o risco de ganhar mais dinheiro? Pode ser que tenha um investidor mais arrojado, mas em compensação, esse grande retorno que você vai investir, você vai correr um risco maior, inclusive de perder o seu recurso. Aí eu posso perguntar assim, quem é a pessoa que não gosta de jeito nenhum de perder dinheiro? Fala, ninguém gosta de perder, né? Mas em compensação, se você investir em um investimento mais conservador, obviamente, você não vai ter recursos, retornos de investimentos maiores. Qual é a melhor estratégia de investimento hoje? É uma carteira diversificada, é você colocar um pouquinho em cada lugar, adequando ao público e respondendo a pergunta da Sara, porque parece que a gente é economista aqui, né? Depende, se a economia for para lá, for para cá, respondendo a pergunta da Sara, o que é interessante para um público jovem? Vocês acham que o perfil jovem, não só jovem aqui de 12, mas um jovem de 17, 18, 19 anos, 20, vocês acham que eles são mais arrojados no investimento ou eles são mais conservadores? O que vocês acham? Arrojados, sim. Eles são mais arrojados. Até por questão filosófica que, se eu perder eu tenho tempo de recuperar, até por aquela questão sentimental, né, mais emocional. Aí você chega numa idade mais avançada e você fala assim, não tenho mais idade para investir com tanto risco. Tem sim. A ideia é que se você fizer isso bem feito, diversificando, colocando um pouquinho no risco, um pouquinho no conservador, um pouquinho no médio risco, você consegue. A ideia é a seguinte: para investir bem com uma idade mais jovem, sendo um risco mais arrojado, o percentual para investimentos arrojados vão aumentar. Então eu tenho uma carteira de investimento para Milena. Eu coloco uma parte em investimentos mais conservadores, eu posso abusar um pouquinho, colocar um pouco mais de risco, comprar uma ação de uma boa empresa, olhando para dividendos, eu já respondendo já de fato o que a Sara me perguntou. Aí ela começa a crescer, ela vai entender esse raciocínio que foi feito, ela vai a partir daí seguir essa sequência. Então vai depender muito do seu perfil de investidor ou do seu apetite que tem ao risco. Tudo bem? Quer complementar, Fê? Eu só quero complementar uma coisa aqui com vocês. A gente, lá na Ágora, a gente acaba rodando o Brasil para fazer palestras, para fazer eventos e para literalmente conversar com o investidor. Pessoal, nesses últimos meses, se eu for falar, acho que eu não vou falar pra você que do ano passado pra cá, eu acho que eu já dei uma volta ao mundo, andando aqui pelo Brasil, de pega avião de um lado, vai pro outro. Uma experiência que eu trouxe, que eu quero compartilhar com vocês, é a seguinte: se tem uma coisa que o brasileiro sabe fazer bem, é cair em golpe. É impressionante a capacidade que o brasileiro tem de cair em golpe. E por que você está falando isso para complementar o Edu nesse sentido? Todo investimento que a gente for fazer, a gente tem que olhar para 3 coisas dentro dele. Quais são essas 3 coisas? Retorno, que é de fato quanto que eu estou ganhando. O risco,
que eu estou correndo para ter aquele determinado retorno, e liquidez, que é a capacidade de transformar esse investimento em dinheiro de fato. Qual que é a mensagem que eu quero deixar para vocês para complementar isso daqui que o Edu falou? Não existe nenhum investimento que te dê alto retorno, baixo risco e liquidez alta. Se você receber alguma espécie de recomendação de investimento que te ofereçam essas 3 coisas de forma conjunta, a primeira coisa que você tem que fazer é questionar a veracidade e questionar para ver se de fato aquele plano para de pé. Porque não foram comuns, às vezes, que eu encontrei pessoas, eu vou até falar, tive em Campina Grande 2 vezes já, uma em outubro do ano passado e agora em março desse ano. Campina Grande, ela foi uma cidade que ela foi destruída por causa de um esquema de pirâmide que aconteceu lá. E como é que funcionava esse esquema de pirâmide? Vamos fazer uma pirâmide aqui rapidinho para vocês entenderem? Pessoal, eu sou o dono da pirâmide. Eu chego aqui para Helena e falo o seguinte: ô Helena, quer investir R$1.000 comigo e eu vou te dar 3% ao mês? A Helena vai falar, 3% ao mês? Ah, eu quero, Fernando, eu vou colocar. A Helena vai lá e me dá os R$1.000. Eu chego ali na Milena e falo assim, ô Milena, quer investir comigo e te dar os 3% ao mês? Daí falo, sabe o que eu começo a fazer no primeiro dia? Pago a Helena. Nossa, o Fernando me pagou os 3%. Vou lá e pago a Milena. Nossa, o Fernando me pagou os 3%. Olha o que eu já fiz aqui. Eu já criei um investimento com alto retorno e eu já criei aqui a liquidez. E estou falando para as duas que o risco é baixo. Sabe o que as duas vão ser para mim agora? Minhas marqueteiras, elas que vão divulgar. E sabe o que elas vão falar? Vão falar o seguinte: nossa, eu tô investindo lá com o Fernando e tô ganhando um monte de dinheiro com o Fernando. E aí, pessoal, mais um viés comportamental. Maria vai com as outras. Não sei se a gente pode falar mais isso daqui hoje em dia, mas acontece demais. A gente compra ou a gente investe naquilo que as pessoas falam pra gente colocar. Principalmente pessoas de confiança. Se a Helena, que eu conheço, que tá do lado a lado comigo, falou que tá investindo, que tá ganhando, eu vou colocar também. E o que vai acontecendo com a pirâmide? A pirâmide vai crescendo. Até que vai chegar uma hora que a base da pirâmide vai cair. Eu não vou conseguir mais pagar as outras e eu vou literalmente sumir do mapa, que foi o que aconteceu lá em Campina Grande. Então, assim, pessoal, muito, muito cuidado com a relação risco, retorno e liquidez que ela oferece pra gente. Questione e invistam com gente grande, pessoas que vocês conheçam de fato, que tem um CNPJ para você ir lá e falar o seguinte, eu sei quem que é, eu consigo acessar ou reclamar dele, se for o caso. Maravilha. Alguém gostaria de fazer perguntas para... Opa, levantou uma mão. Que bom. Qual que é o seu nome? Olá, gente. Bom dia. Meu nome é Samantha, mãe do Theo aqui. Ele veio para entender um pouquinho. Eu queria saber a idade certa para começar a dar mesada e como é que a gente trabalha essa questão da mesada, né? Ele está com 10 anos hoje, já tem alguma iniciação, mas como é que a gente consegue tratar isso de uma forma que traga conscientização do uso do dinheiro dele? Porque do nosso é uma coisa, mas do dele, como é que faz isso? Obrigada. Maravilha essa pergunta, maravilhosa. Existem vários tipos de mesadas, por sinal, viu? Várias, né? Mesada de aniversário, mesada porque fez uma ação em casa, ajudou os pais, uma mesada de mês. E você? Como é que você poderia ajudar a nossa amiga Samantha? Lembra que eu falei da personalização? Uma mesada para a galerinha mais nova, de 30 em 30 dias é um tempo muito grande. Se eu pegar o meu filho de 8 anos hoje e falar que eu vou dar um dinheiro para ele uma vez por mês, demora muito uma vez por mês. Você pode fazer essa regulação, dependendo da idade, de forma semanal, quinzenal ou mensal de fato. A idade do Theo, que é de 10 anos, ele pode ter uma noção já quinzenalmente e dentro da rotina de recursos financeiros que ele usa, é possível você fazer esse nível
nível de independência que ele pode utilizar o recurso dele num determinado momento. Então, por exemplo, com 10 anos, certamente ele já vai para a escola, ele deve levar lancheira, mas deve ter algum dia na escola que tenha o livre lá, que tenha alguma coisa que ele pode acessar, uma lanchonete ou comprar alguma coisinha na escola ou no entorno. Esse valor que gira em torno da vida do Theo pode ser um valor que você pode pensar em deixar na mão dele de forma autônoma. Então ele vai controlar, por exemplo, semanalmente essa dinâmica. Lá em casa, isso aqui é uma dica muito bacana que a gente faz. De vez em quando a gente faz alguns experimentos e a gente fez um lá que é muito legal. A gente identificou que as crianças estavam na tela há muito tempo. E nós fizemos um combinado. Eu falei, agora nós vamos fazer uns cards aqui e a gente vai fazer uma relação que vocês vão entender como que é a dinâmica. Eu não tinha falado nada com a Milena aqui, mas eu lembrei agora. Você quer falar de como que era isso? Fala aí, como que era? Eu estava com vocês toda semana, segunda-feira. Meu pai me dava tipo uma ficha e cada ficha tinha meia hora de tela. Aí eu tinha que ler 1 hora para ganhar uma ficha. Então eu lia 1 hora para poder ganhar uma ficha para assistir meia hora. Aí ele me dava, 5 fichas na segunda. Aí ao longo da semana eu tinha que ir controlando o meu tempo de leitura e o meu tempo de tela. Isso era um instrumento que não necessariamente era financeiro, mas dava a noção para a criança de economia e tempo. E veja, foi aquilo que eu falei, não é só dinheiro que você coloca na relação em casa. Então, a gente bolou isso e foi muito legal. Nesses períodos que a gente faz isso, que eu faço de vez em quando, eles leem bastante, porque eles sabem que vão ganhar mais tempo de tela. Sabe o que acaba acontecendo? Quem acha? O que acaba acontecendo? Posso levantar aqui e falar para mim. Acaba mais gostando de ler do que de ficar na tela. Quem tem outra opinião? Que aí eles leem mais e não ficam mais na tela? Exatamente. Sabe o que acontece? Eles gostam mais da leitura do que da tela. E acontece um fenômeno que a gente não sabia no que ia dar esse resultado. Eles, para economizar, eles não querem consumir a tela para gastar. Eles começam a fazer a poupança com as fichas. Porque a ficha vai dar para ele, porque depois é o seguinte, eu coloquei o preço na ficha, de forma que depois de uma semana eles podem descontar a ficha e pegar em dinheiro. Então, se eu pegar a ficha, por exemplo, cada ficha vale R$5. Eles já estavam fazendo... Eu contei isso para um amigo meu, e para 2 amigos, um casal, eles falaram assim, então eles já têm uma fonte de renda, vocês fizeram uma fonte de renda para eles. Foi exatamente, eles começaram a se beneficiar dessa estratégia. Enfim, a gente não colocou nenhuma condição para trabalho, mas eles entenderam nessa dinâmica que davam para eles saírem um pouco da tela, aumentar o tempo de leitura. O Vini chegou a ler 2 livros por mês, assim, de forma recorrente. Tinha de semana que ele acabava em 3 dias um livro. Já terminei mais um. Aí a gente dava uns bônus lá de ficha e tal. Teve um dia que eu falei, vamos parar um pouquinho desse negócio aí, depois a gente volta, porque eles já começaram a ter uma renda ali semanal, enfim. Isso é muito legal. Então são estratégias que podem ser aplicadas, como eu disse e vou repetir, de acordo com a faixa etária da criança. Eu vou deixar a Helena falar aqui, porque ela estava olhando, ela estava me cutucando aqui agora. Por que você estava me cutucando, Helena? Não, é que eu tava pedindo pra você fazer igual, porque eu quero dinheiro, né? Tem que fazer por onde? Lá em casa, eu vou falar um pouquinho do nosso exemplo lá em casa, se a gente dá mesada ou não. Mas a gente não dá mesada, tá? A Helena, até porque ela não tem uma rotina de gastos, a questão de escola, ela acaba levando o lanchinho dela, mas isso não significa que ela não tenha relação com o dinheiro, como vocês acabaram de ver ao vivo aqui agora.
A Helena, ela tem algumas atividades lá em casa que, dependendo da nossa situação, minha e da Alessandra, a gente remunera. Por exemplo, ela chega às vezes pra gente ali e fala assim, papai, ó, tem louça lá pra lavar, eu posso lavar por R$5? Eu falo, pode lavar a louça sim por R$5. Ô papai, só que tem coisas que ela, sabe aquela coisa do tipo, pessoal, que tem coisa que eu gosto de fazer porque é mais fácil, porque lavar a louça é fácil, mas tem coisa que não gosto de fazer e a gente tem que acabar remunerando melhor. Por exemplo, limpar a sujeira do gato. Tem gato, o gatinho é um amor, a gente ama o gato, mas chega ali pra ela e falar pra ela, Helena, vai limpar a sujeira do gato? Ela, ai, não gosto. Aí você tem que dar, não 5, tem que dar mais, tem que dar 10. Mas assim, mais faz. Isso é importante por algumas questões. E aí, Edu, se a gente até complementa, eu vou até te fazer a pergunta aqui para passar. Lá em casa, a gente dá para funções específicas. Lavar uma louça, limpar a sujeira do gato. Mas isso aqui, eu vou fazer uma pergunta pro Edu, porque ele respondeu, eu gostei muito da resposta dele ontem. É importante remunerar toda atividade, Edu? É perigoso. Dentro dessas atividades que o Fernando falou, tranquilo, não tem problema nenhum, porque são atividades fora do ambiente das atividades da criança. Mas, por exemplo, jamais você pode... Ô Milena, você arruma a sua cama que eu vou te dar R$10. Escova o dente, vai tomar banho. Não, são atividades que já fazem parte do dia a dia da criança. E se você entrar muito nessa pilha de monetizar tudo, você está criando um monstrinho lá que ele só se move por dinheiro. Isso vai, ao invés de ser algo que você está educando, vai ser prejudicial, até para o futuro dessa criança. Então, Milena, vai tomar banho, só se me der 10. Já pensou? Se ficar assim, o Vinícius vai pegar essa aí até para jogar bola, Fernando. Pessoal, nós temos aqui um livro que o Eduardo é um coautor, né? Faz parte desse livro, né, Eduardo? De Pais para Filhos, sobre educação financeira. Eu gostaria muito que vocês fizessem aqui a inscrição aqui pelo Scan, que está aqui na tela, para a gente sortear para vocês esse livro, tá? Enquanto isso, que vocês estão aí escaneando, só apenas complementando, falando sobre a mesada, né? Muitas crianças, elas necessitam saber o objetivo do dinheiro dela. E é bom criar 3 objetivos, viu, Samantha, que você fez essa pergunta? Objetivo para curto prazo. O que você quer comprar? O que você precisa para daqui a 30 dias? Para 3 meses e para 6 meses. Você está ensinando a uma criança se tornar um adulto que ele vai precisar fazer isso na vida dele. Eu vou precisar de dinheiro para curto, para médio e para longo ano da minha vida. Então a gente começa a ensinar com prazos pequenos para as crianças também. Prazo curto, 30 dias. Médio prazo, 3 meses e longo prazo para eles são 6 meses. Eu quero comprar um biscoito, eu quero comprar um doce, eu quero comprar um jogo, eu quero comprar uma bicicleta. Ok, então a gente vai separar a sua poupança, a sua remuneração, né? A sua economia para conquistar esses 3 itens em 1 mês, 3 meses e 6 meses. Vai de acordo, né, também do entendimento de cada criança, tá bom? Samantha, você pode falar o que você quiser, querida. Não, só colocar mais uma coisinha, assim, né? Falando da mesada, digamos que tenha a necessidade de algum gasto e que ele possa controlar efetivamente, dinheiro, espécie ou cartão? Porque agora também é tudo cartão de débito e tem várias contas. A gente já até abriu uma para ele, mas eu fico sempre em dúvida. A gente dá o cartão onde ele tem uma facilidade para gastar, mas não tem o contato físico com o dinheiro, ou dá o dinheiro, a espécie, que você paga, recebe troco, faz conta, que não tem no cartão, né? Porque isso é uma outra questão atual agora. Alguém gostaria de responder, um de vocês dois? Ou as crianças? O que vocês preferem, meninas? Dinheiro na mão ou cartão? Né? Olha, como eu não recebo mesada, se eu preferisse, assim, né? Eu acho que eu preferiria cartão. Eu acho que é, tipo, mais prático de usar, de levar pra todo tipo de lugar. Não tem que ficar levando um tanto de dinheiro quando você for economizar pra algum lugar.
Eu uso cartão e eu acho que é bem mais fácil você ir lá, pegar ou aproximar ou inserir a senha. Porque levar o dinheiro em si acho que é mais difícil, até na hora de receber o troco e tal. Deixa eu só falar rapidamente, ó. Lembra que eu falei, vai depender da idade? O Theo com 10 anos, se ele entender a dinâmica do dinheiro, que ele transformou o que ele tinha físico e o que ele tinha na mão foi para uma conta digital, foi para um banco, perfeito, ele já pode usar o cartão, inclusive ele já sabe usar. E eu vou falar aqui para os pais das crianças dessa idade, 10, 12, enfim, eles já sabem o que é. Você só precisa conectar eles com o mundo real. Porque o meu filho de 8 fala assim, pai, você pode me antecipar o meu presente de Páscoa? Eu falei, como é que é, filho? Posso, o que você quer? Ah, eu quero Roblox. Aí o Theo já sabe o que é o Roblox. O que é, Theo? Você pode falar pra gente? Espera aí que vai chegar o microfone aí. Robux é um dinheiro que você tem que pagar pra conseguir ter no jogo do Roblox, que até que é caro, mas tem o Premium que você paga mensalmente pra conseguir uns 450, que é R$27. O que você faz com o Robux lá dentro? Você compra passes, roupas, tênis, essas coisas. Ai, boneco, né? Ai, gente, eu vou ter que aprender com essas crianças, isso sim. Olha que interessante, ó. Ele já conhece o conceito de ter dinheiro em uma conta eletrônica que ele usa para comprar. Dentro do jogo ele pode comprar uma camiseta, ele pode comprar um boné. Dentro do jogo ele pode enfeitar o avatar, ele pode comprar um passe que vai dar dinheiro, vai dar o direito a ele ter um poder maior dentro de um determinado jogo. Então, o conceito ele já pegou. O que você precisa conectar é com o mundo real. Ó, o mundo real é o seguinte: papai trabalha, a gente tem um esforço, a gente trabalha e a gente recebe financeiramente esse dinheiro. Ou ele é depositado em conta. Eu já fui com meu filho no caixa eletrônico. Filho, tá vendo esse dinheiro? Vamos colocar na nossa conta. Fui lá no caixa eletrônico e falei, ó, tchum. E eles não entendem. Inicialmente você pensa que não entende, mas depois começa a fazer sentido, porque já faz parte sim da dinâmica de aprendizado deles. E aí você colocou lá no digital, e aí é transformar isso para o mundo físico e falar, filha, agora tá aqui um cartão, ó, eu pus Roblox aqui para você, mas agora é a vida real. Se você não controlar, você vai comprar só num chapéu, você vai esquecer de comprar o lanche. E aí eles conseguem com certeza conectar. Na idade de 10 anos, tenho certeza, na idade da Helena, da Milena, elas já fazem tranquilamente. Basta ser aí a opção dos pais, se faz ou se não faz. E não é errado fazer ou não fazer, tá bom? Pessoal, acabou, chegou o nosso tempo, o papo estava tão bom, a gente vai ter que fazer o sorteio, né? Lembrando, a tendência desse mundo é virar muito mais digital agora, viu, Samantha e todos os pais? Eu mesmo sou ainda da pessoa que pega papel para escrever. Hoje ninguém faz mais isso, é tudo no tira cópia, printa, não é? Celular. Vai vir aí o mundo metaverso, gente. Metaverso, inteligência artificial. Estejamos preparados para tudo isso, tá? Então o mundo físico vai ser já logo distinto, né? Esse momento que a gente tem aqui, está conversando presencialmente, logo vocês vão colocar um óculos e estar dentro do ambiente, junto com a gente. Essa é a tendência, esse é o futuro, tá? Bom, vamos lá. Agradeço, viu, imensamente, mas vamos sortear o nosso livro, hein? Olha, agradeço, Samantha, a participação.